Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Lucas Pelissari e hoje nós vamos resolver essa questão do vestibular da UFSC do ano de 2019, mais especificamente do segundo semestre de 2019. É uma questão que aborda conceitos de geometria plana e geometria espacial e ela é composta por 5 afirmações. Nós precisamos julgar essas afirmações em verdadeiras ou falsas, então vamos analisar cada uma delas e em seguida concluir algo a respeito da sua veracidade. Primeira questão. Em um estudo, foram medidos os comprimentos de veias, artérias e vasos capilares de todo o corpo humano no adulto, que resultou numa medida total de 97 mil quilômetros de comprimento. Muito bem. Se o planeta Terra tem a forma de uma esfera de raio 6.371 quilômetros, então aquele comprimento de 97 mil é o suficiente para dar 2 voltas completas nesse planeta. Bom, inicialmente a gente vai ver quantos quilômetros são necessários para que a gente dê uma volta completa na esfera, ou nesse planeta, né? Utilizando a fórmula do comprimento da circunferência, que é 2πr. Ou seja, nesse caso, 2 vezes π, que é 3,14 aproximadamente, vezes 6.371, que é o raio dessa esfera. Efetuando essas contas, vocês vão obter 40.009,88 quilômetros. Então, isso é a quilometragem necessária para que eu dê uma volta completa nesse planeta. Para dar 2 voltas completas, seria 2 vezes isso. 2 vezes o valor encontrado, ou seja, 80.019,76 quilômetros. Portanto, 97 mil quilômetros são suficientes, porque é um número maior do que 80.019. Afirmativa, portanto, verdadeira. Vamos para a afirmação número 02. Cada cápsula de um medicamento é formada por 2 semisferas S1 e S2, que são as extremidades da cápsula, e por um cilindro equilátero de bases B1 e B2, que são a parte intermediária da cápsula, todos com a mesma medida de raio, tanto as semisferas quanto o cilindro. Considere que o círculo da superfície de S1 coincide com B1, e que o círculo da superfície de S2 coincide com B2. Então, a semisfera está encaixadinha no cilindro. Se as medidas dos raios aumentarem 10% e a medida da altura do cilindro diminuir 20%, então o volume das novas cápsulas diminuirá 10%. Bom, eu vou fazer um esquema da figura aqui, pessoal, que seria aí essa figurinha de um comprimidinho, né? Ele é formado, então, por 2 semisferas, uma em cima e outra embaixo, e um cilindro no meio. Bom, isso naturalmente pode ser dividido, então, em uma esfera, né, completa. Se eu juntar a semisfera de cima com a semisfera de baixo, eu vou obter uma esfera completa, mais um cilindro, certo? Outra informação importante que o exercício deu, que a afirmação deu, é que o cilindro é equilátero. Isso é muito importante, pessoal. Com essa informação, eu consigo essas medidas que vão aparecer na tela agora. O raio da semisfera, das semisferas, né, que é, consequentemente, o raio da esfera, e a altura do cilindro é 2 vezes esse raio. Essa é a característica de um cilindro equilátero. A altura do cilindro equilátero é o dobro do raio. Por quê? Porque a seção transversal, ou a seção meridiana desse cilindro, ela forma exatamente um quadrado, certo? Um quadrado de lado, portanto, 2R. 2R na base e 2R na altura, se a gente fosse chamar de um retângulo, né? Então, essas são as medidas aí que eu tenho na minha figura, né? O volume de uma esfera é dado por 4πr² sobre 3. E o volume de um cilindro é dado por πr² vezes h. πr² h. Nesse caso, o h é 2r, porque o cilindro é equilátero, como já dissemos. Ou seja, o volume do nosso cilindro é dado por πr² vezes 2r. Ou, em outras palavras, 2πr². Somando, então, o volume da esfera com o volume do cilindro, eu vou obter 4πr³ sobre 3 mais 2πr³. Tirando MMC, eu obtenho 10πr³ sobre 3, ou, em outras palavras, 3,33333, uma dízima periódica, πr². 3,333 πr² é o volume do meu comprimidinho, no caso inicial, sem mexer no raio e sem mexer na altura. Agora eu tenho novas medidas. Eu tenho um raio chamado aqui de R1, que é 10% a mais do que o raio inicial, portanto 1,1 vezes aquele raio.
e uma altura que eu estou chamando aqui de H1, que é 20% menor do que a altura inicial. Ou seja, ela é só 80% da altura inicial, por isso 0,8 H. Então, temos aí o R1 e o H1 em função de R e de H dados inicialmente. O nosso H, ele é 2R, como vimos no slide anterior. 0,8 vezes 2R, 1,6R é a nova medida da altura em função de R, em função do raio original. Vamos lá ver como é que ficam, então, os volumes da nossa figura. Vou chamar de VE1, o volume da nova esfera, e VC1, o volume do novo cilindro. Mesmas fórmulas de anteriormente. 4πr ao cubo sobre 3, mais πr ao quadrado vezes h. Só que agora eu tenho R1 e H1, não mais R e H. Substituindo R1 e H1 por 1,1R e por 1,6R, respectivamente, eu obtenho, então, essa expressão, 4π vezes 1,1R, tudo isso ao cubo, sobre 3, mais π vezes 1,1R, tudo isso ao quadrado, vezes 1,6R. Fazendo as contas, eu vou obter esses valores, né? Tem que fazer 1,1 ao cubo ali, tem que fazer 1,1 ao quadrado também, depois multiplicar por 1,6. Resultado final, 3,305 πr ao cubo. 3,305 πr ao cubo é um valor um pouquinho menor do que o 3,33333 obtido inicialmente, mas não é 10% menor, como diz a afirmação. Não há uma diminuição de 10%, há uma diminuição de muito menos do que 10%, por isso o item é falso. Vamos para a afirmação 04. O volume de um tetraedro regular de altura igual a raiz de 6 centímetros é 9 raiz de 2 sobre 4 centímetros cúbicos. Ele está pedindo para nós o volume do tetraedro regular. O tetraedro regular está aí. É um tetraedro de arestas medindo A. Não conhecemos ainda o A. Ele quer saber o volume, né? Para isso é importante a gente lembrar, então, que tem uma altura ali no tetraedro, que nada mais é do que uma pirâmide triangular, né? Esse tetraedro. Temos uma altura ali, essa medida que é a raiz de 6, e com essa altura nós conseguimos montar dois triângulos retângulos. Eu vou destacar aqui apenas um, que é o triângulo retângulo formado por essa altura, pelo Azinho, que é a aresta do nosso tetraedro, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e por um Rzão ali embaixo, que é o que a gente chama de raio da circunferência circunscrita à base. Raio da circunferência circunscrita. O triângulo, detalhadamente, é esse que aparece na tela. H e R são os catetos e A é a hipotenusa. O H nós sabemos, é a raiz de 6, foi dado na afirmativa. E o R, ele é A raiz de 3 sobre 3. Ele é o lado do triângulo equilátero vezes raiz de 3 sobre 3. Para quem não se lembra o motivo disso, lembre que esse raio da circunferência circunscrita é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Aplicamos agora o teorema de Pitágoras. A quadrado, que é a hipotenusa, é igual a raiz de 3 sobre 3, que é um dos catetos, ao quadrado, mais raiz de 6, que é o outro cateto, ao quadrado. Fazemos as operações, obtemos aí a quadrado igual a 3a quadrado sobre 9, mais 6. Raiz de 6 ao quadrado é 6. A quadrado menos a quadrado sobre 3, passei o a quadrado sobre 3 para o lado esquerdo, né? Igual a 6. Obtemos aí o a igual a 3 centímetros. Essa é a medida, então, da aresta do nosso tetraedro regular. Vamos calcular o volume. Como o volume de qualquer pirâmide, a área da base vezes a altura dividido por 3, e o tetraedro é uma pirâmide, fazemos isso também, uma pirâmide reta, né? A área da base é a área do triângulo equilátero que está na base, ou seja, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, sendo que o L é o A, 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura, que é a raiz de 6 sobre 3. Fazendo as contas, a gente obtém 3 raiz de 18 sobre 4, ou, em outras palavras, 9 raiz de 2 sobre 4 centímetros cúbicos. O item está perfeitamente verdadeiro. Vamos para a afirmação 08. Se um prisma octogonal regular é um prisma cuja base é um octógono regular, possui medidas da aresta da base e a área da superfície total iguais a 1 centímetro, e 84 mais 4 raiz de 2 centímetros quadrados, respectivamente,
Então, a aresta da base mede 1 e a área total desse prisma, ou área da superfície total, mede 84 mais 4 raiz de 2, então a sua altura é 10. O prisminha octogonal está ali desenhado para ilustrar, para a gente lembrar o que é essa figura. Lembrando que para os prismas, o nome do prisma é dado pelo nome da base. Por isso, o prisma octogonal tem base octogonal. Muito bem, vou primeiro calcular a área da base desse nosso prisma. Temos que calcular a área de um octógono regular. Dificilmente a gente lembra a fórmula da área do octógono regular. Ela não é muito conhecida. Mas está aí o nosso octógono regular e a gente divide esse octógono em 9 figurinhas, como consta na tela, né? É importante a gente olhar para um desses triângulozinhos retângulos que aparecem nos cantos da figura. Ele tem cateto igual a x, esse triângulozinho retângulo. Quanto mede x? Vou aplicar o teorema de Pitágoras, x² mais x² igual a 1 quadrado, ou seja, 2x² igual a 1, x² igual a 1 meio, então x é igual a raiz de 2 sobre 2. Faça lá a racionalização, você vai obter raiz de 2 sobre 2. Portanto, agora eu consigo calcular a área da minha base, a área do meu octógono, que é formada por 4 triângulozinhos retângulos, então 4 vezes base vezes altura dividido por 2, que é a fórmula da área de um triângulo, base raiz de 2 sobre 2 e altura raiz de 2 sobre 2 também, mais 4 vezes retângulozinhos que medem 1 de largura por raiz de 2 sobre 2 de comprimento, mais 1 ao quadrado, que é o quadrado central da figura, certo? A nossa área da base, então, fazendo as contas, vai dar 2 mais raiz de 2 centímetros quadrados. E a área lateral do nosso prisma é dada por 8 vezes os retângulos que estão nas laterais, que tem base 1 e altura h. Portanto, 8h é a nossa área lateral. A fórmula da área total, que mede 84 mais 4 raiz de 2, de qualquer prisma regular, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, isso que eu acabei de falar é igual a 84 mais 4 raiz de 2. A área da base, 2 mais raiz de 2, e a área lateral, 8h. Temos uma equação com apenas uma incógnita. 4 mais 4 raiz de 2 mais 8h é igual a 84 mais 4 raiz de 2. Corta os 4 raiz de 2 dos dois lados e obtém h igual a 10 centímetros. Perfeitamente correto, o item 08. Verdadeiro. Por fim, o 16, que diz o seguinte: esse não trata especificamente de geometria, mas é um item relativamente fácil. As gorduras têm importantes funções em nosso organismo, sendo inclusive uma fonte de energia. Seguindo uma dieta específica, uma pessoa que tem 70 quilos deve consumir diariamente o equivalente a 2 gramas de gordura por quilograma corporal. Muito bem, então a pessoa deve consumir 2 gramas de gordura a cada quilograma do seu corpo. Se essa pessoa consumir 140 gramas de um alimento que possui 5% de gordura, então vamos lá para o consumo de gordura da pessoa. 5% de um alimento que tem 140 gramas, né? Isso dá 7 gramas de gordura. 100 gramas de um alimento que possui 8% de gordura, ou seja, 8% de 100, 8 gramas de gordura. E 300 gramas de um alimento que possui 9% de gordura, ou seja, 9% de 300, isso dá 27 gramas, a pessoa vai consumir no total 42 gramas de gordura nesse dia. Então, continuando a leitura do item, exatamente 22% do objetivo diário da dieta será alcançado. Vamos checar se esse número está correto. O consumo de gordura da pessoa foi 42 gramas no dia. E ela tem uma necessidade de consumo que é aquela de 2 gramas a cada quilo corporal, ou seja, 2 vezes 70, já que ela tem 70 quilogramas, resultando em 140 gramas de gordura. Ela consumiu 42 de 140. 42 dividido por 140 dá 0,3, ou seja, 30%. Ela já consumiu 30% do seu objetivo diário, e não 22, como diz o item, portanto, é um item falso. Afirmativas verdadeiras, então, as afirmativas 01, 04 e 08. A 02 e a 16 estão falsas, né?
0,1 mais 0,4 mais 0,8 dá 13. 13 é o resultado, então, dessa questão. Curtam, compartilhem e ajudem a divulgar a página do Popular do Saber. Precisamos da sua contribuição para que o projeto atinja cada vez mais participantes, estudantes e alunos vestibulandos. Obrigado pela atenção e um abraço.